Olá, mulher, louvado seja Deus, Pai seja convosco. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o estudo da nossa célula dessa semana, deste mês de fevereiro. Estamos na segunda semana, vamos ir para a nossa segunda célula e eu estou muito feliz. Feliz de você estar participando, feliz de você ter aceitado a sua missão, porque ganhar almas e fazer discípulos é a nossa missão. É a missão que Deus nos confiou. E esta semana nós teremos como tema firmes no processo, não apenas no entusiasmo. Nós estamos saindo de uma semana onde foi falado que a nossa vida devocional, ela precisa ser uma vida constante, ela precisa ser uma vida firmada no todo dia, o poder do todo dia. Não somente do agora, não somente enquanto as coisas estão boas, mas que nós podemos até mesmo iniciar com pouco tempo, mas que seja constante. Nós fizemos o desafio de fazer pelo menos 5 minutos por dia do nosso devocional, lendo a palavra, ouvindo louvor, parando tudo para falar apenas com Deus. E essa semana, o tema que nos é proposto é para continuar falando sobre a nossa intimidade com Deus. E esse tema, o tema desta semana, diz assim: firmes no processo, não apenas no entusiasmo. Para iniciar a célula, você vai fazer a seguinte pergunta, e esse já é o quebra-gelo que você vai estar desenvolvendo. Você vai perguntar, e eu pergunto para você hoje. Eu pergunto para você agora, nesse momento. Você sabe que as nossas células e esse momento que nós vamos ter, eu vou fazer de tudo para que toda semana eu possa estar ministrando para vocês o tema da semana, para que você também seja ministrada. Você líder, você anfitriã, você secretária, você Timóteo, você também ser ministrada por esse estudo. A transformação, a bênção, a cura, a salvação, a libertação não é só para os outros, não. É a partir de nós, é a partir da nossa mudança que tudo vai mudar em nossa volta. Então eu quero perguntar para você hoje, para você nesse exato momento. Você se considera uma pessoa constante ou oscilante na fé? Como é que você se denomina? Como é que você se sente? Você é uma pessoa com constância? Você é uma pessoa que persevera? Você é uma pessoa que permanece? Ou você é uma pessoa que um dia tá firme, nada te abala, bora pra cima, e no outro dia não, depois eu faço, eu não vou orar hoje, poxa, esqueci, deixa que amanhã eu faço. Isso é uma pessoa oscilante. A primeira pessoa é aquela que é constante. Como é que você se sente hoje? Como é que você, no íntimo do seu ser, você se revela hoje? Uma pessoa constante ou uma pessoa oscilante? Diante de uma reflexão, você vai falar isso lá na sua célula, você vai perguntar isso para as pessoas que estão lá. E se você se sentir à vontade, se você se sentir com liberdade, dependendo do que você vê lá na sua célula, nesse primeiro momento de quebra-gelo, você já pode pedir para que alguém compartilhe se sentir à vontade. É muito interessante nós sempre deixarmos as pessoas à vontade, principalmente pessoas que não são membros da nossa igreja, pessoas que não têm tanta liberdade, tanta facilidade com a fala. Não há nada pior, como exemplo, às vezes a gente vai para aniversário de criança, né? O palhaço não consegue brincar só com a criança e começa a querer que chame o adulto. Não há nada mais constrangedor do que tu seres obrigado a fazer algo. Então a célula não é para isso. Se você vê que as pessoas estão se sentindo à vontade, pede para alguém compartilhar. E aí é interessante você auxiliar, você anfitriã, a líder ou quem estiver ministrando o estudo, está falando, você vê que ninguém vai se manifestar, ninguém vai se pronunciar, você vai fazer esse pronunciamento. Por exemplo, lá na célula da Joelma, a irmã Adriana está ministrando o estudo. A Gabi e a Joelma, que são as três, né? A auxiliar e a anfitriã,
tá vendo que ninguém vai se pronunciar, vocês irão se pronunciar. Para que a irmã que está fazendo o estudo não se sinta só naquele momento. Então você levante sua mão, em poucas palavras, mas faça uma contribuição com o tema, com a dinâmica, com o quebra-gelo. Amém? Então, se você se sentir à vontade, peça para algumas compartilharem rapidamente uma experiência. Isso gera identificação e abre o coração do grupo, porque mostra vulnerabilidade. Quando nós temos a humildade de nos expor, né? Claro, com muita cautela, com muito cuidado, mas isso gera essa identidade e as pessoas se identificam e olham e dizem, poxa, eu não tô só nessa, né? A irmã também sente, o irmão também sente. Vamos lá. Aí você pode comentar nesse momento, que todos nós em algum momento já oscilamos, que todos nós em algum momento da nossa vida já ficamos menos entusiasmados com algo. Já começamos e no meio do caminho pensamos em desistir. Mas o segredo não é nunca falhar. O segredo é sempre voltar para o caminho. Nós teremos como base bíblica essa semana, como base bíblica lá em Gálatas 6:9. O que diz Gálatas 6:9? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Existe uma colheita preparada, mas ela, olha que maravilha, ela é para quem permanece. Só com essa explicação nós já conseguimos ter várias tomadas de consciência na nossa mente, né? Quantas colheitas nós perdemos porque saímos da posição, porque desistimos, porque desanimamos. Então, não nos cansemos de fazer o bem, independente de tudo e de todos. Faça o bem. Faça o que precisa ser feito. Existe colheita preparada, irmãs. Existe colheita preparada e eu quero profetizar sobre a tua vida que existe colheita preparada para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, porque você é uma mulher de ministério, uma mulher frutífera, uma mulher abençoada. Então existe uma colheita para a tua célula. Talvez a tua célula semana passada deu 5. E aí você já fica triste porque você convidou, você fez, você se motivou, você abriu a porta da sua casa. Mas a palavra de ordem é continuar. A palavra de ordem é não desistir. Porque a colheita preparada só recebe aqueles que se permanecem. Você pode dizer amém? Então, se você não desistir, se você permanecer, essa colheita é para você. Hebreus 10:23 são os nossos 2 textos bases para esta semana. E eu já peço que você, líder, você leia, se possível, os capítulos todos, tanto o capítulo 6 de Gálatas, quanto Hebreus 10, para que você esteja bem ali preparada, né? Bem movida pelo Espírito Santo e também bem alimentada da palavra. Lá em Hebreus 10:23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você pode dizer amém? Nossa constância não está baseada na nossa força, mas na fidelidade com Deus. Irmãs, quantas de nós há anos pregamos da volta de Jesus? Há anos pregamos sobre salvação. Então é essa esperança que nós temos que nos apegar. É essas palavras que nós temos que tomar posse. Essas palavras têm que funcionar para mim. Essa palavra que eu estou falando para você aqui tem que fazer sentido para mim. Eu tenho que estar apegada nessa palavra, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que te prometeu se garante. Aquele que prometeu é fiel e justo, não só para prometer, mas para cumprir. Então acalma o teu coração, mulher. Acalme o seu coração. Descanse. E essa palavra descanso, ela é tão poderosa,
Porque não é apenas descansar, porque tá bom, deixa pra lá, Deus vai agir, Deus vai operar. Não, irmã, é para te encontrar graça nesse momento da confiança. É estar feliz, porque sabe que a questão não é mais tua, a questão já é de outra pessoa. Tu já tá dizendo, olha, meu irmão, agora não é mais comigo não, agora é com Deus. Então eu vou seguir em frente, eu vou seguir cantando, eu vou seguir louvando, porque o peso que estava sobre as minhas costas não está mais. Isso é descansar. Se você já entregou essa causa ao Senhor, descansa. E não é descansar, aquele descanso, sabe, se desfazendo, desfalecida, não. É um descanso de posicionamento, crendo que se Deus prometeu que vai dar certo, já deu. Porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Então já deu tudo certo. Você conseguiu entender a diferença? Então, minha irmã, se você entregou, se você prega, se você entende a palavra da cruz, a palavra de salvação, se apegue nela. Se apegue nessa palavra, quando ela diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quando ela diz que não há quem possa impedir. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então, todas essas questões são questões que eu e você precisamos estar com o nosso coração em paz. Eu não quero que você seja apenas uma líder de célula. Porra, eu tenho que ser, porque aí se eu não for líder, eu vou estar fora da visão. Não, amiga, não é isso não. Porque privilegiada somos nós, do Senhor ter nos dado essa missão. A visão está na palavra, a missão é o que nós fazemos, é o nosso ir. E bem-aventurada somos nós. Então você não vai estar aqui por você estar, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que viver isso aqui. Em nome de Jesus. Vamos lá. Nós temos como introdução, isso aí que eu estou falando para você só era referência bíblica. E sempre o nosso estudo aqui vai ser um estudo muito mais aprofundado, porque eu estou falando com líder. Eu estou te dando subsídios para que você possa fazer o seu melhor dentro da sua célula. Para que você vai dar o estudo dessa semana, você vai ser melhor do que foi na semana passada. Então sempre você vai estar melhorando, você vai estar se aperfeiçoando. Porque o Espírito Santo está dentro de você e ele está produzindo em você a transformação que você necessita. Você vai florescer em nome de Jesus. Mas vamos lá. Introdução. É fácil começar algo quando estamos motivados. O difícil é continuar quando esse entusiasmo passa. E isso faz total sentido para nós aqui. Mas aí o que você vai fazer? Você vai levar isso para a vida. Né? Porque em várias áreas da nossa vida, nós temos o entusiasmo para começar. Nós temos a motivação, meu Deus, ano novo, vou começar aquela dieta, né? Eu vou começar a academia, eu vou começar aquele curso, eu vou me acordar mais cedo, eu vou começar o meu devocional, eu vou fazer esses 5 minutos. Só que aí a motivação, ela vai, muitas vezes até sendo esquecida. Tem coisas, irmãs, que nós começamos e no meio do caminho a gente nem sabe por que a gente começou. Então, a motivação, ela vai sendo esquecida e o entusiasmo, ele vai diminuindo. Então, não é difícil começar. Difícil é se permanecer. Muitas mulheres, muitas pessoas, e você sempre coloca nesse gênero, tá? Nesse gênero neutro, porque vai ter homem na tua célula. E apesar de ser uma célula feita pelo Grupo Missionário de Mulheres, mas todos são bem-vindos, as pessoas podem vir. E no momento que elas aceitarem Jesus, nós iremos apresentar a rede de homens para os homens que estarão na nossa célula, porque a rede de homens da nossa igreja é uma rede de homens abençoada, que também está formando homens de honra segundo o caráter de Cristo. Mas se tiver homem na tua célula, não vai dizer assim, meu irmão, aqui não é célula de homem não, pode ir embora. Negativo. Receba, né, com muita sabedoria, com muita cautela, com muito respeito, principalmente se a célula tiver só mulher. Nós temos que ter muito equilíbrio e muita... E muito respeito mesmo, né? Para poder lidar com isso, temos que ter essa maturidade para lidar, sempre com muita, né? Mantendo ali aquele respeito, Senhor, né? Principalmente se for uma célula só de mulher e ele não tiver com a esposa dele lá, mantenha essa sabedoria, tenha muita sabedoria, mas a pessoa é bem-vinda. Tá bom? Então, sempre coloque assim. Muitas pessoas desistem no meio do processo porque confundem emoção
com convicção, ânimo com chamado e momentos com estilo de vida. Eu vou repetir. Muitas pessoas desistem porque confundem emoção com convicção, ânimo com chamado e momento com estilo de vida. Você percebe que as 3 palavras finais, convicção, chamado e estilo de vida, convicção, chamado e estilo de vida, não são coisas passageiras. Não são coisas de sentimento. Não são coisas movidas pelo agora. Não são coisas que dependem de outras pessoas. São coisas que estão dentro de você. São coisas que fazem parte do teu caráter, fazem parte da tua convicção e da tua fé. Então, você não vai depender do ânimo. Hoje eu tô animada, hoje eu vou fazer. Não. Você não vai depender da emoção. Me arrepiei, olha, me arrepiei, meu Deus, é de Deus. Tô toda arrepiada. E você não vai se iludir com os momentos, porque você vai ter tudo que você vai fazer na sua vida, inclusive as coisas para Deus, com convicção, entendendo que é o seu chamado e tornando ele um estilo de vida. Amém? Mas Deus não trabalha apenas nos começos. Ele revela na continuidade. Deus, muitas vezes, ele não vai. Quando ele chamava os seus discípulos, naquele momento da tempestade, Jesus falou assim para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Por nenhum momento ele falou o que ia acontecer no meio do caminho. Talvez porque se ele dissesse para os discípulos: olha, gente, a gente vai passar para o outro lado, mas no meio do caminho nós vamos enfrentar uma tempestade, com raios, com trovões, com ventos fortes. Os discípulos dizer: não, Jesus, bora lá só tu, Porque eu não vou, não. Não vou, porque numa dessa nem nadar eu sei. E a gente começa a ver o quê? As nossas limitações. Mas, minha irmã, quem está te chamando é o Senhor. Quem está indo contigo para o outro lado é o Senhor. Então, Deus, ele não está só nesse início. Ele vai revelando na continuidade. Ele não vai falando tudo que vai acontecer quando ele nos chamou, lá naquele momento que tu aceitou a Jesus, naquele momento que tu aceitou esse chamado para a missão, para essa ação missionária que é a célula. Ele não te chamou, ele não te falou das dificuldades, ele não vem no manual que você muitas vezes vai estar só, que você muitas vezes vai ter vontade de desistir. Não vai estar isso no manual. Mas uma coisa é certa: no caminho você verá e vai contemplar o Senhor Jesus em cada momento da tua caminhada. Amém? Mulheres fortes não são as que nunca se cansam. Olha aí que bênção. São as que não param. Então, mulher, você pode até estar cansada, você nesse momento pode estar abatida, triste, com seu coração oprimido, com seu coração ali, daquele tamaninho que muitas vezes nós sabemos. Até porque se tem uma coisa que nós mulheres temos, é esse altos e baixos aí das nossas emoções. Não é a sua força, não é medida se você está cansada, se você cansa ou não. Não é assim que Deus mede a nossa força. Deus mede a nossa força pela nossa permanência, pela nossa não desistência. É assim que as mulheres fortes são identificadas. São aquelas que não desistem. Não é aquelas que não sentem dor, não são aquelas que não se cansam, mas são aquelas que não desistem. Então você não vai desistir, porque você é forte. Eu posso ouvir um amém? Primeiro ponto do nosso estudo: fé não se sustenta só por emoção. Emoções são passageiras. Alguns dias você vai sentir vontade de orar, outros não. Alguns dias a palavra vai parecer saltitar, outros serão silenciosos. Está tudo bem. Maturidade espiritual é escolher permanecer mesmo quando não sentimos nada. É escolher dar glória a Deus mesmo quando está tudo fora do contexto, mesmo quando está tudo fora do seu controle. Amém? Então, amadas, o amor maduro por Deus, a maturidade cristã, não depende do que sentimos. Hoje eu estou sentindo vontade para a igreja.
Ai, hoje eu tô sentindo vontade de ir pra célula. Ah, hoje eu tô sentindo vontade de orar. Meu Deus, meu coração, eu tô sentindo a necessidade de eu ler a palavra. Ai, eu tô sentindo a necessidade de estar em comunhão com as minhas irmãs. Ai, eu vou ligar hoje para aquela irmã que não veio pra célula, para aquela irmã que tá meio distante. Eu tô sentindo. Não, 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 não. Mulheres maduras espiritualmente, pessoas, servos maduros espiritualmente, são aqueles que não dependem do sentimento, mas dependem das decisões que tomaram. Você decidiu servir a Deus. Você decidiu abandonar o pecado, abandonar as obras da carne, abandonar as questões mundanas. Você decidiu. É por isso que o reino de Deus, ele é não para pessoas, para crianças, né? Porque as crianças elas já vão para o reino dos céus. Mas o casamento não é para criança. O casamento é para adulto, para quem sabe já discernir o certo e o errado. Porque nós só servimos a Santa Ceia para aqueles que já se decidiram por Jesus, porque foram aqueles que já fizeram a sua escolha. Então não espere sentir vontade. Ah, eu tô sentindo aqui, meu Deus, essa palavra falou comigo. Como assim? Como assim? Falou porque falou aquilo que tu querias ouvir? E é por isso então que o pregador foi bom? Porque falou o que você estava almejando no seu coração ou porque você estava precisando? Então, minha querida, se você decidiu, se permaneça e paute a sua vida com Deus nas suas decisões e não nos seus sentimentos. Amém? Não é o arrepio que sustenta a fé, é a decisão. Então, não é o arrepio. O arrepio faz parte da manifestação do poder ali, porque, meu amigo, não há quem resista. Quando ele chega, o corpo sente, né? As células do teu corpo, ela sente. Mas não é isso. Não é isso que vai sustentar a tua fé. O que vai sustentar a tua fé é a tua continuidade, é a tua decisão em se permanecer, mesmo quando você está sem vontade. Quem entendeu, diga amém. Ponto 2. Constância gera maturidade espiritual. Tudo que é profundo leva tempo. Vou repetir. Tudo que é profundo leva tempo. Deus não tem pressa em formar pessoas maduras. Ele trabalha em processos. Saiba que a cada luta, a cada guerra, a cada ciclo que se inicia e que se fecha na tua vida, Deus, ele está formando as tuas raízes. Deus, ele está aprofundando as tuas raízes. Deus está te fazendo uma mulher madura. E essa maturidade que Deus quer gerar em nosso coração, ela leva à constância. A todo dia. Constância nada mais é do que isso. É o todo dia. É o entender que nós temos dias e dias, mas que se Deus estiver em todos eles, nós teremos vitória no final dos dias. Então, uma mulher constante não é levada pelo vento, não abandona tudo nas dificuldades, aprende a confiar mesmo sem respostas. Porque muitas vezes, irmãs, o silêncio está sendo a resposta que naquele momento é para nós termos. Principalmente nós, mulheres, que todo o tempo estamos agitadas, estamos fazendo tantas coisas, temos muitas responsabilidades, temos essa carga mental que os homens não têm na sua genética atributos para carregar aquilo que Deus nos deu como presente, que é essa sabedoria, esse discernimento, esse dom de edificar. Então, muitas vezes, é o silêncio que nós precisamos ouvir, sabe por quê? Para que nós também venhamos nos silenciar. Nesse nosso mundo de muitas agitações, então, muitos momentos, nós precisamos nos calar para que a gente possa ouvir. E isso serve em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue ter o feedback dos nossos filhos, do nosso marido, né, da nossa líder, dos nossos liderados, das pessoas que estão à nossa volta, porque a gente não se cala. Porque a gente não silencia para ouvir. Parece que todo mundo não está nos ouvindo. É porque nós só queremos falar. Qual é o momento que a gente se cala?
Então, muitas vezes, o silêncio de Deus é para nos silenciar, para que nós aguçemos os nossos ouvidos, venhamos abrir os nossos olhos e possamos identificar os sinais de Deus na nossa vida. Os sinais de Deus na nossa vida, para que Ele nos mostre aonde estamos errando, tá, mulheres? Porque às vezes a gente quer a resposta, a gente quer um milagre, mas a gente não quer a transformação. A gente não quer melhorar. A gente só quer que todo mundo melhore. Mas quando o assunto é mudança de vida, o assunto já não é mais com a gente. Então não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Oscilar é humano. Permanecer é espiritual. Olha que lindo. Nenhuma árvore dá frutos no dia seguinte do plantio. É um processo. É um processo e nós precisamos nos sujeitarmos ao processo se quisermos viver o propósito. Raízes profundas, tópico 3. Raízes profundas não crescem rápido. O que cresce rápido demais geralmente não se sustenta. Deus está mais interessado na profundidade do que na velocidade. Então, se Deus está agindo, se Deus está operando, deixe que Ele sabe a forma certa de agir. Se permaneça em Deus, se permaneça na oração, se permaneça no louvor, se permaneça no seu momento de devocional, se permaneça onde Ele te plantou, porque as tuas raízes estão crescendo. Às vezes você acha que está parada, mas na verdade está criando raízes. Experimente pegar uma árvore e sair. Cada vez que você tirar a árvore do lugar, você vai deixando para trás as raízes que ela conquistou. Você pode até tentar arrancar algumas raízes, mas aquelas mais novinhas, né, que estão se desenvolvendo, elas vão ficar pelo meio do caminho. Então, pare. Você não está parada, você está criando raízes, aonde o Senhor está te colocando. Olha o que o Salmo 1:3, que é um dos nossos temas, né, da nossa rede Seiva, do nosso culto Raízes. Salmos 1, versículo 3 diz assim: é como árvore plantada junto às águas. Árvores não correm, elas permanecem. O perigo da fé inconstante. Uma vida espiritual instável gera, olha só, o perigo de nós termos uma fé inconstante gera uma vida espiritual instável, e nisso, essa vida espiritual instável gera cansaço emocional, culpa constante, sensação de estar sempre recomeçando, fé frágil diante das lutas. Deus não te chamou para viver de recomeços, mas de continuidade. Quando o autor aqui fala sobre viver de recomeços, é aquela pessoa que tem a fé, como ela tem uma instabilidade espiritual, toda luta faz com que ela se afaste. E por ela se afastar, ela acaba caindo. E toda vez que ela cai, ela não pode ficar caída, né? Ela vai o quê? Recomeçar. Só que esse recomeço, ela volta da onde ela caiu. E isso faz com que ela se sinta menosprezada, se sinta diminuída, se sinta culpada, constantemente se sente culpada. Meu Deus, eu caí de novo, eu desisti, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sempre fiquei com aquela sensação, eu vou começar do zero, vou ter que recomeçar. Então, mulheres, Deus, Ele não te chamou para te viver de recomeços, nesse sentido falando. Ele te chamou para você dar continuidade. E como é que nós damos continuidade? Nós perseverando, não desistindo. Em frente, vá avante. Cansou, descanse. Mas não caia, não desista. Para que você sempre esteja em constância. Em constância. Sempre sendo melhor do que foi ontem. Amém? Quem permanece vive aquilo que o que desiste não vive. Sempre, nunca esqueça disso. Quem desiste sai da história. Aqueles que permanecem sempre têm uma história para contar. Muitas vezes, sim, é uma história de luta, uma história de superação, uma história de renovo, uma história de batalha, mas ele sempre tem uma história para contar. E ele vive aquilo que o que desistiu não vive. E agora,
chegou o momento do estudo que você faz as perguntas, né? E olha as perguntas dessa semana. Em quais áreas da sua vida espiritual você oscila? Eu já dou uma sugestão, você pode colocar essas perguntas, eu coloquei aqui 3. Mas você pode colocar essa pergunta, pode repetir a mesma pergunta e diante do tempo e da quantidade de pessoas que você tiver na célula, você pode pedir para que essa pessoa tire. Por exemplo, tem 6 pessoas. 2 pessoas vão responder a número 1, 2 pessoas a número 2, 2 pessoas a número 3. E isso faz com que as pessoas participem. Faz com que as pessoas participem daquele momento. Traz a clareza daquele momento. Você pode dizer, ninguém foi chamado para caminhar sozinho. No final do que as pessoas falarem, porque a terceira pergunta diz assim, como a célula pode te ajudar a permanecer? Aqui, nesse momento, né, você só vai colocar pergunta, mas aqui, já nesse momento, você vai colocar lá, como a célula pode te ajudar a permanecer? Nesse momento aqui, é importante que você fale da importância da comunhão, da importância de nós estarmos juntos, da importância de nós estarmos congregando, de nós estarmos na célula, de nós estarmos no culto raízes, de nós estarmos na escola bíblica, de nós estarmos nos cultos semanais, porque Deus não te chamou para andar sozinho. Deus te chamou para ombrear. Você pode dizer amém? Amém. Aí agora você vai entregar, após essas perguntas, você vai entregar aquele papelzinho. Aqui foi uma sugestão também, mas se Deus ministrar no teu coração uma outra atividade prática, faça, tá? Você tem essa liberdade, mas que não fuja do tema e que seja melhor do que essa. Entregue um papel ou peça para que anotem mesmo no celular. Cada mulher escrever, cada pessoa que estiver na célula. Ah, essa atividade nós fizemos na semana passada. Então, reafirma esta atividade para essa semana. Motive, fale com autoridade. Você que estiver ministrando essa hora do estudo. Mulher, ousadia. Eu profetizo ousadia na tua vida. Para que tu fale com ousadia. Diga, você agora vai escrever. Você vai determinar. Depois que você escrever, você vai chegar na sua casa, você vai repetir isso em voz alta. Eu vou orar todos os dias. Eles vão colocar compromissos de fé sobre a vida espiritual deles, para eles orarem todo dia. Orar 5 minutos por dia, ler um capítulo da Bíblia, ouvir um louvor diariamente. Ser mais intencional, né? Gente, isso aqui eu acho perfeito, esse ser mais intencional. Pastor, o que é ser mais intencional na presença de Deus? Eu vejo muito isso. Você está no culto. Você está na igreja. Tu sabes o que tu tá... Qual é a tua intenção de estar ali? Para que tu vai pro culto? Agora a pergunta é para você, que está me vendo aqui. Para que tu vai pro culto? Não é para adorar a Deus? Eu vou pro culto para cultuar. Eu vou pro culto para entregar. Então como é que tu chega na igreja e não fecha teu olho? Como é que tu chega na igreja e não levanta tuas mãos? Como é que tu chega na igreja e não dá um glória a Deus, um aleluia? Então faça esse compromisso com Deus, de ser mais intencional. Senhor, eu creio, Pai, eu estou aqui para te entregar. Eu estou aqui, Senhor, para ofertar o meu coração. Poxa, você vai para a igreja, leve uma oferta. Não é sobre valor, é sobre participar daquele momento ali de sacrifício, de gratidão. Irmã, se você tem, foi porque Deus já te deu. Mas a semente que Ele coloca na nossa mão e não é semeada, essa semente apodrece. Ouça o que ouça o que eu vou falar para você, que eu creio que é o Espírito que está falando para mim e para você. Tem coisas que Deus vai colocar nas nossas mãos que não é para nós. Verdade, não é para nós. É para quem está do nosso lado. E sabe quem é que vai abençoar essa pessoa? Somos nós. Sabe quem é que vai abençoar a igreja? Irmãs, somos nós. Nós somos construtores naquele lugar. Como o pastor pregou ontem lá no culto Renovo, nós somos Neemias e estamos numa grande obra. Somos construtores naquele lugar. Então não saia da sua casa, leve uma oferta. Seja o valor que Deus colocar no teu coração, mas tenha alegria. Seja intencional. Saia declarando, não, Senhor, é dando que se recebe. É dando que se recebe. A semente é dada para quem semeia. Se Deus colocou a semente nas suas mãos, é para você semear.
Então, um dos compromissos com Deus que nós temos que fazer é sermos mais intencionais. Chegar na igreja, falar com as pessoas, declarar uma palavra de esperança. Ter na semana, você que é líder aqui, auxiliar e anfitriã. Tenha você aí na sua lista de oração, as pessoas que Deus está mandando para a tua célula. Tá vendo alguém visitante na igreja? Convida para a tua célula, seja intencional. Abrace as pessoas de uma forma intencional. Olhe nos olhos da pessoa. Aperte a mão da pessoa. Você carrega a presença de Deus. Coloque aí no seu compromisso não faltar célula. Fazer um jejum por semana, que seja pela tua célula, pela tua vida, pelo teu ministério. Coloque como compromisso, orar. Não findar o dia sem ter o seu momento devocional com Ele. Deus, Ele está levantando esse exército de mulheres para fazer a diferença. Aleluia. E nós vamos construir a partir da nossa vida com Deus, a partir dessa constância. Aqui no nosso estudo tem assim: não escolha, né, quando você estiver fazendo esse momento, não escolha algo difícil, escolha algo sustentável. O que é algo sustentável? É algo que você consiga fazer e consegue continuar fazendo, né? Consegue continuar fazendo. Então, se eu não vou colocar que eu vou ler todo dia o Salmo 119. Se tu não consegue ler o Salmo primeiro, tu já vai querer começar com o Salmo 119? Entendeu o que é ser sustentável? E você que é a facilitadora da célula, você vai dizer isso. Não, porque eu vou orar 1 hora todo dia. Amiga, tu não ora nem 10 minutos. Começa com 5. Não, porque eu vou ouvir 7 hinos. Tu não consegue ouvir metade de um. Então faça coisas sustentáveis. Você que vai orientar as pessoas a se comprometerem com coisas que consigam fazer, para não fazer voto de tolo. Depois, se quiser, peça que levantem um papel e façam uma oração ali, algo profético. Mesmo que silenciosa, mas que falem, traga a existência, lance no mundo espiritual isso. E faça a oração final. Aqui, na hora da oração final, peça para que as pessoas que queiram, né? Eu não sei como é que vocês estão fazendo a questão da oferta. Se tiver oração da oferta, você já faz. Mas nesse momento aqui, ore por perseverança, por força espiritual, por disciplina, para que nós possamos cumprir aquilo que nós mesmos estabelecemos para nós. E fome pela presença de Deus. Peça, Senhor, me dá fome e sede, Pai, da tua presença, sem se sujar. Fome e sede da tua presença. Peça para que cure as frustrações do passado e coragem para continuar. Nesse momento, existe aqui um modelo, né, de declaração. Fale da sua caixinha de oração. Você, líder, que ainda não tem a caixinha de oração, crie essa caixinha de oração urgente. Porque toda célula precisa ter a sua caixinha de oração. Eu já peço que a secretária, irmãs, vamos fazer algo bonito. Compre um post-it, né, nesse nome, post-itzinho assim. Coloque, tenha a caneta, você anfitriã, já prepare esse ambiente ali, para que as pessoas vejam seriedade. Você que faz parte da liderança, também faça os seus pedidos. Porque você está receitando o Dorflex, mas você nem toma o Dorflex, nem passa a tua dor, como é que tu vai receitar para alguém? Então que isso seja feito com amor, seja feito com reverência, essa é a palavra, reverência. Em nome de Jesus. Aí depois de fazer essa oração, depois de fazer a oração dos pedidos, pergunte se alguém, né, naquele momento também está doente, está passando por alguma luta, ora por aquela pessoa. Aí você vai declarar: nenhuma de nós vai parar no meio do caminho. Nenhum de nós iremos parar no meio do caminho. Seremos pessoas constantes, maduras e firmadas no Senhor. Declaração. Existe o poder aqui, ó, na tua língua. Existe poder na tua fala, na tua boca. Ensine as pessoas a abrirem a boca. E eu quero ensinar você, minha discípula, a aprender a abrir a boca para abençoar. Nós iremos declarar nesse momento. Declare comigo aí. Nenhuma de nós vai parar. Repita isso. Nenhuma de nós vai parar no meio do caminho. Seremos mulheres constantes, maduras e firmadas no Senhor. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Não seja apenas uma mulher de começos bonitos. Seja uma mulher de permanência forte.
A nossa vida não vai ser só desse início. Ai, foi bacana, a gente foi todo mundo de verde, de bege, de marrom, coisa linda. Não, nós iremos findar o mês de dezembro ainda muito mais animadas, ainda muito mais entusiasmadas, porque quem começou a boa obra, bebê, é fiel para cumprir e para terminar. E eu quero dizer para vocês dos nossos avisos, tá? Eu preciso contar com vocês, liderança. Vocês precisam estar do meu lado todo segundo domingo do mês agora na escola, no nosso culto da manhã. Nós teremos manhã de consagração e santo jejum. E após essa manhã de consagração, nós sairemos pelas ruas do Sideral para fazer o nosso evangelismo. E eu preciso de você do meu lado. Eu preciso de você do meu lado. Então já te programa. Nesse dia tu já vai deixar o teu almoço adiantado. Tu já vai deixar tudo em caminho andado. É nesse dia que vai ser o dia do galeto, mulher. Esse é o dia que tu vai deixar ali tudo já certo. Hoje eram 10h30 e nós já tínhamos finalizado. Então não tem desculpa. Vai começar mais cedo justamente por conta disso. Eu preciso de vocês. Eu preciso da Rede Seiva indo nas ruas do Sideral para evangelizar. Avisem, né? E eu quero aqui fazer agora os meus avisos. Terça-feira, culto. Quinta-feira, a nossa quinta profética. Sexta-feira, escola bíblica. Uhul! Escola bíblica voltou. E nós estaremos como professora também da escola bíblica, juntamente com a pastora Érica e a missionária Maria, minha mãe. Teremos nós três como professoras, e aí as lições estão abençoadas. Então, irmã, é tempo de frutificar, é tempo de florescer, é tempo de criar raiz para a glória de Deus. Hoje, né, domingo, Santa Ceia, e eu espero por você. Eu quero dizer que está sendo um privilégio. A última segunda do mês de fevereiro, deixa eu logo dar uma olhadinha aqui, quando vai ser... Dia 23 de fevereiro, nosso grande culto Raízes. E você já tem que estar preparando a sua célula, porque dessa vez nós já vamos dividir por célula ali. Ficar, né, na divisão, as células, para fazer algo bem bonito para Jesus. Lembrando que nós teremos 2 testemunhos já desse período de célula, que nós iremos compartilhar no culto Raízes. Então você já vai perguntando se tem alguém que tem testemunho, porque nós iremos ver dentre vários, porque na primeira semana já teve testemunho. Dentre vários testemunhos, nós iremos separar 2 para serem contados lá no nosso culto Raízes. Dia 23 de fevereiro. Vai ser lindo para Jesus, para a glória e honra dele. Então, meninas, contem comigo. Se nessa vista de vocês aí, desse estudo, surgir alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu quero pedir para que todas, quando nós coloquemos um vídeo, algo lá no nosso grupo, você possa dar o feedback. Você não é membro, você é líder. Então, quando nós falarmos algo ali, dê o seu ok. Amém, pastora? Amém, tamo junto, vai dar certo. Eu preciso que você me dê esse feedback. Eu preciso que você esteja comigo. Quero também aqui aproveitar esses 2 minutinhos que faltam para dar 45 minutos. Eu quero dizer, você que é mulher casada, incentive o seu marido para estar nas mentorias que estão acontecendo toda segunda-feira na igreja. Como é que a rede de homens está funcionando? O pastor Júnior com a equipe dele estão com um material maravilhoso de caráter. Cara, irmã, é bênção para nossa vida. É bênção para nossa casa. Para você ter uma ideia, o assunto dessa semana dele, sabe o que foi? Antes da posição, Deus quer colocar uma identidade. Então, antes dele ser marido, antes dele ser pai, Deus tem uma identidade para ele. Isso é bênção. Os nossos maridos serão forjados ali. Então, você precisa ser a maior incentivadora pro teu marido estar ali. Essa semana agora, então eles vão fazer uma semana na igreja, mentoria. Outra semana, eles vão fazer homens de honra nas casas. Por exemplo, agora, hoje é domingo, né? Amanhã, segunda-feira, vão estar visitando o irmão Natan. Aí os homens vão lá para casa deles para fazer essa visita. É bênção. Então, incentive, faça acontecer, mulher. Com todo o teu jeitinho, com todo o teu amor, faça acontecer. No mais, eu amo vocês.
nós estaremos juntas e eu creio que esse é só o começo. E nós não seremos mulheres de começos bonitos, mas nós seremos mulheres de constância, de permanência forte, ousada na nossa fé. Um beijo no teu coração. Paz seja convosco.